Então, Sensei, fala um pouco aí dessa sua história como atleta, né, que foi reconhecido tantas vezes como uma técnica diferenciada. O judô tinha os absolutos, né? Como é que é essa história do absoluto no judô, que era todos os pesos, o senhor era o menorzinho ali? Eu comecei judô com 7 para 8 anos e naquela época judô eu comecei com infantil e fui crescer. Eu vou contar uma história que aconteceu lá no Budokan. Eu sou da Budokan, o Gawa Budokan, e o Gawa tinha, naquela época, tinha 16, 15 para 16 filiais e fazia torneio anual. Nesse torneio anual tinha chamado Katinuki, botava todo mundo 60, 70 enfileirado e ia derrotando. E teve o Kawakami, chegou, não, eu cheguei, fui ganhei de 6. Passei por cair 6, eu tô. Aí apareceu o Kawakami, derrotou 9, passou na minha frente. Então, esse Kawakami é o famoso Masayoshi Kawakami, que foi campeão absoluto brasileiro 4 anos seguidos. Campeão absoluto. Ele tinha 75 quilos e absoluto, não tinha peso. Foi campeão absoluto brasileiro quatro vezes. Então, essa já é a história do... Treinava lá com você lá no mesmo período? Na mesma academia. Na mesma academia. O Gawa, era filial da Budokan. Sim. Então, o Ogawa foi o seu professor? Meu seu professor, primeiro professor, né? O Gawa é meu professor. E lá que ensinou de faixa branca a faixa preta. Faixa preta. Que massa. Pois é, aqui, o meu irmão, faixa preta de judô de Claudemir, né, o Eric. E o Claudemir é faixa preta do senhor, né? É. Então, fiz uma consulta ali ele previamente e tal. E ele me falou algumas coisas aqui sobre o Ogawa, né? E ele até falou que teve uma situação, de uma história do Ogawa, de como ele saiu do Japão, que parecia um negócio de cinema, assim, uma história meio que desse jeito, que quando veio pra cá... Eu já vou ter que contar a história depois, porque... Veja só, eu morei na academia Ogawa Budokan, fui criado dentro da academia, 13 anos morei lá. 13 anos. 13 anos. E não era fácil lá, não, porque a gente que fazia a limpeza da academia, lavava banheiro, tudo os alunos faziam. Quantos treino de judô no dia? Todo dia. O judô era todo dia. Umas 2, 3 vezes, no mínimo? Não, dia. Todo dia, meu horário era das 6 às 7, todo dia. Depois, quando passei a ser adulto, então eu treinava 6 às 7, depois do horário do adulto. Entendi. Então eu treinava direto. Continua aquela história lá, como era lá lá no treinamento do Ogawa com os seus companheiros lá que cresceram juntos, que vocês moravam lá, né? Moravam lá, eu morei lá 13 anos. 13 anos. Eu fui criado. Agora, por exemplo, em julho, vai ter uma festa, comemoração da Budokan, não sei quantos anos, mas vai ser agora em julho. Então eu fui convidado porque acho que sou o último dos moicanos, como dizer, não tem mais ninguém daquela época. Então me mandaram um convite, passagem tudo para mim participar desse festival lá em São Paulo. Porque para contar a história do Budokan, acho que conta nos dedos. Sim, é verdade. Quem tá exatamente. 80 anos é muito tempo. Né? Inclusive o filho. Tu foi lá pro Japão, né? É isso. Inclusive o filho mais velho do Sensei, que hoje tá vivo, né? Ainda são novos. Mas papai quase que pegou no colo. Tem uma entrevista que eu fiz na televisão, eu falei, não, já tirou, hoje tem 90 quilos. Na época eu pegava ele no colo e vivia no meu colo. 90 quilos, é de tamanho, né? Que coisa, né? É muito legal isso.